falou, cara, é bacana a gente estourar confete, gritar, subir na mesa, dizer, cara, bateu uma meta, fazer um post, um stories no Instagram sobre isso. Mas, cara, será que isso não está significando que no dia primeiro o cara não fez o que ele tinha que fazer? Muita gente que duvida disso, mas daqui a pouco, cara, cadê o... Desenha lá teu saldo lá com teus primeiros 10 mil reais investidos, teus primeiros 50 mil reais investidos, que seja, entendeu? O valor que você quer ter nos próximos, sei lá, 2 anos, não vai ser mês que vem, óbvio, mas eu acho que esse poder de entender que eu sempre fui um cara que eu falei, eu quero pagar uma calhamada de imposto por mês, entendeu? Eu quero pagar imposto, eu preciso pagar imposto, eu quero pagar muito mais, velho. Chegava a declaração de imposto de renda no final do ano, eu falei, eu tô pagando pouco, eu preciso pagar mais. Seja bem-vindo ao 4º episódio da 5ª temporada do Holder Talks, o episódio do Seja Holder. E aqui no podcast falamos aí sobre crescimento pessoal, empreendedorismo e também, principalmente, aí sobre finanças. E o episódio de hoje é com um convidado muito especial que tem experiência em vendas, um grande mentor e palestrante. Mas também falaremos sobre empreendedorismo, decisões que mudam a rota e mentalidade de crescimento. Mas antes de a gente ir para as perguntas, não posso deixar de agradecer aí os nossos patrocinadores. Primeiro aí, Himmel Beer, que nos fornece aqui o espaço onde a gente está fazendo a 5ª temporada. E você também é convidado para participar aqui das gravações. Então, querendo participar, é só sempre ficar ligado no convidado lá no nosso Instagram e mandar seu nome aqui para confirmar a sua presença. Além disso, Muscle Suplementos, Gardel Imóveis, Vidraçaria Steffens e Mecânica Rio Branco. E também a nossa produção aí, Beta Design Arquitetura e Rafa Borghetti. Isso aí, então. Eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, Darlan Wilsman, pai da... Acertei? Aí, ó. Pai da Lara e da Lorena, marido da Edna, é empreendedor, palestrante, mentor e treinador de times comerciais. Nos últimos 2 anos, Darlan já conta com mais de 1.000 horas de palco e mais de 140 treinamentos de vendas realizados em 8 estados do Brasil. Recentemente, lançou e é host do Mentabilidade Podcast. Darlan também é conhecido por ser mobilizador, prático e ensinar de forma simples e descomplicada. Darlan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por estar aqui conosco. E começa um pouquinho te apresentando e contando um pouquinho da tua trajetória. Primeiro quero te dar os parabéns que acertou tanto o nome do podcast como o meu sobrenome. Viu só? Nem gaguejei. Não gaguejou. Dá aquela desacelerada, mas acertou. Então, galera, primeiro quero agradecer vocês por mais uma oportunidade de estar aqui conversando. Já é a 2ª vez que a gente grava, né? Segunda vez, isso aí. Quanto tempo faz que a gente gravou? Foi na primeira temporada, né? Primeira temporada? Essa aqui é Não, a segunda temporada. Primeiro episódio da 2ª temporada. Ó, a gente não combinou, então parece meio improvisado. É isso aí mesmo, tá? A gente já gravou outra vez, foi super legal e é um prazer estar aqui com vocês. Entender um pouco mais também dessa evolução de vocês. A gente estava conversando aqui no bastidor. E eu estava falando justamente da consistência que vocês têm desde o momento que vocês começaram. Os caras não param, estão sempre batendo na tecla, sempre cumprindo a missão e o propósito deles. E eu acho muito bacana. O que falta muito hoje no mercado é justamente isso, né? Consistência. As pessoas, elas desistem muito rápido, né? Não tem problema da gente mudar de rota, mas como a gente estava falando, né? O foco, ele está lá. A gente pode mudar o meio pelo qual a gente vai buscar ele, mas não desiste daquele foco, sabe? Então, isso é o que eu quero parabenizar vocês aqui, para todo mundo que está nos assistindo. Bom, a minha carreira é de mais de 18 anos com vendas, trabalhando em área comercial, 10 anos aí liderando equipes, são 8 anos agora como professor, facilitador, palestrante. Estava aqui 140 foram, né, que foram comentados. 140. Aqui. Eu fiz a contabilidade agora, hoje inclusive, atualizada. Nesses últimos 3 anos e meio, eu fiz 185 treinamentos pelo Brasil. Ano passado foram 82, de pelo menos 8 horas, e falando muito sobre como a gente pode vender, mas uma tríade muito importante que eu sempre falo, que é mentalidade, motivação e método. Vendas, para mim, tem essas 3 vertentes e vamos dar e vamos explorar aqui com a galera aí. Pode Maravilha. Ser? Até antes de ir para as perguntas, eu vou fazer uma pergunta mais pessoal, né? Bora. Então, temos uma coincidência também, sou pai da Lara, tem 7 meses. Boa. E ver contigo também esse desafio, né? Um cara mais experiente aí, tem 2 meninas, de ser pai de menina. Acho que é diferente. Como é que é para ti isso também? Até para eu já pegar um pouco dessa experiência, porque eu vejo na minha visão que a gente tem que pensar totalmente diferente, né? Ter um filho menino, a gente às vezes vai criar da forma com que a gente foi criado, algo do tipo. Menina, a gente tem que pensar de uma forma diferente, né? Então, como é que é para ti também essa experiência? Bom, foi uma experiência muito diferente, né? Porque eu vou confessar um negócio aqui para vocês agora, né? Agora dá para falar, né?
Na época que a minha esposa ficou grávida, então, pela primeira vez, que são as duas meninas, né? Quando a Lara estava a caminho no forno. Quando a gente foi, então, foi verificar os exames, fazer os exames para determinar, para saber o sexo, né, da criança e tal. Eu tava muito naquela, assim, de, tomara que seja um menino, tomara que seja um menino e tal. Porque, cara, eu me via, assim, levando o meu filho num jogo de futebol, sabe? Correndo no campo, porque eu sempre gostei muito de jogar futebol. Sempre Lembrando a infância, assim. Isso. Pegando, se vestindo com, sei lá, com 5 anos, já tendo um uniforme, entendeu? E tal. Não vou só dizer o time que eu torço, tá? Então, a galera não a metade, geralmente quem é gaúcho, a metade vai ficar chateado, tá? Então é melhor não falar, tá? E aí, beleza. Aí, de repente, a gente lá fazendo o exame e a menina. Cara, minha primeira reação foi assim, cara, não, como eu queria um menino, sabe? Tá, bora lá. Isso durou algumas horas e eu fui começando a enxergar diferente. Eu falei, cara, eu vou ter uma oportunidade de conhecer um mundo novo, um mundo que eu não conheço, porque eu conhecia o meu mundo, sabe? E eu tive o meu irmão, tem 11 anos a menos que eu, cara, então assim, eu só sabia essa vida de menino, sabe? E aí, cara, quando veio a Lara, cara, foi um negócio sensacional, assim. Conhecer um outro mundo, um olhar diferente da vida, uma percepção, um feeling diferente que as meninas têm. E aí, quando a Lorena estava no forno, assim, que a gente foi descobrir, então, se era menina ou menina na segunda vez, eu torcia para ser uma menina de novo. Falei, cara, eu quero de novo isso. Porque eu me apaixonei por menina, cara. Elas têm uma sensibilidade incrível, elas têm uma garra diferente, elas têm, cara, não sei, velho, é uma energia muito bacana. Então, hoje, cara, eu digo graças a Deus, assim, que eu tive duas meninas na minha vida. E só não mando mais nada em casa, né? Porque são 3 mulheres, eu falo que eu virei um serviçal. Assim, aí não tem o que fazer, né? São 3 mulheres contra mim, velho, é basicamente isso. Quando elas se juntam contra, mano, cara, não adianta nem fazer nada. E eu perco, assim, de maneira avassaladora. Perfeito. Entrando um pouquinho agora nessa questão do teu podcast. Tu recém lançou o teu podcast e o nome é, no mínimo, curioso. Tá bom. Né? Porque ele trabalha 3 pilares que tu comenta, que é mentalidade, ambição e habilidade. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais deste nome do podcast e desses 3 pilares que tu trabalha ali dentro. Tá, bom. Primeiro que eu fui convidado para ser coautor de um livro, um determinado momento da minha carreira, e eu falei assim, cara, eu vou ter que vou escrever um capítulo desse livro e, sei lá, como vender mais? Eu pensei, cara, é uma coisa muito óbvia, assim, todo mundo escreve sobre isso, né? E aí eu pensei o seguinte, cara, eu vou te lançar a mão, vou tentar escrever uma coisa diferente. Aí eu revi todo o meu conteúdo e pensei, cara, eu falava muito que vendas exigiam uma tríade, naquela época eu falava muito sobre isso, que era mentalidade, ambição e habilidade, ou seja, eu preciso desenvolver uma mentalidade de crescimento, eu preciso ter uma ambição muito clara e preciso desenvolver uma habilidade para eu conseguir fazer aquele negócio rodar. De nada adianta eu ter uma mentalidade de progresso, uma ambição clara e, cara, não ter habilidade. Eu sempre digo que pessoas, né, o mundo está cheio de gente com ambição, mas que estão extremamente decepcionadas porque não tem habilidade para resolver aquilo lá. Então eu trabalhei muito essa tríade. E aí eu, começando a olhar, eu sempre fui um cara de... A gente estava falando da forma descomplicada, da forma diferente de levar o conteúdo. Eu comecei a olhar assim, cara, e se eu juntasse tudo isso aqui e desse uma palavra, né? E aí eu cheguei no mentalidade, mentalidade, ambição e habilidade. Bom, primeira coisa que eu fiz, vou registrar o direito de uso dessa palavra. Comecei, vai que as pessoas gostam, né? Sim. Pelo menos está registrado. Fiz o registro e aí foi o título desse meu capítulo, desse livro, foi Mentalidade, onde eu expliquei um pouco mais sobre isso. E para mim, então, essa é a tríade, né? Cara, mentalidade a gente desenvolve convivendo com pessoas interessantes, por isso que eu sempre dou a dica para a galera, 2 cafezinhos por semana com alguém mais inteligente que você, muda a tua vida em 2, 3 meses, 6 meses no máximo. Ambição clara, que é aquela história, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas eu melhorei essa frase, falei que para quem não sabe para onde vai, nenhum caminho serve, sabe? Vai estar sempre satisfeito com o caminho. Cara, o cara não está satisfeito com nada, o cara... Eu tive esse insight faz pouco tempo, quando um cara veio me dizer, né, justamente algo assim, cara, eu estou tentando de tudo e tal, não está dando certo. Eu falei, mas onde é que tu quer chegar? Ele falou, cara, eu não sei exatamente o que eu quero. Eu falei, mano, aí tá o problema. Tu não sabe para onde vai, nenhum caminho serve. E aí eu fui primeiro falar com essa pessoa sobre isso, cara, vamos definir onde é que tu quer chegar. Eu digo para os vendedores, mano, como é que tu sai de casa de manhã cedo, sem saber direito quanto tu quer vender nesse mês, nesse ano, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nas primeiras 2 horas do dia? Cara, não pode ser assim, entendeu? A ambição é de fato o que vai mover o nosso esforço. Então, dependendo da ambição que eu tenho,
eu vou estruturar um esforço para isso acontecer, sabe? E depois que isso está feito, mentalidade e ambição, tem uma questão que é muito importante, é a gente desenvolver a habilidade, que é, de nada adianta você colocar uma ambição gigantesca, eu quero, sei lá, vender 10 vezes o que eu vendo hoje. Tá, mas e qual curso você vai fazer? Sim. Com quais pessoas você vai conversar? Quais mentores você vai buscar? Como é que você vai desenvolver a habilidade para fazer algo que você não conseguiu fazer? Né? Então, esse 10 vezes mais de performance tem esforço, tem mentalidade, tem, mas também tem habilidade, né? Que é como a gente desenvolve, onde é que a gente busca estudo para isso. Perfeito. Dentro disso, acho que é muito importante isso que tu fala, né, de vendas. Essa habilidade está muito ali também dentro desse processo que a pessoa tem. Perfeito. Né? Então, e às vezes a gente vai muito para aquela meta de resultado, que é a venda em si, Total. né? Mas não olha aquelas metas de comportamento que é o dia a dia. Quantas ligações eu vou fazer, quantas empresas ou clientes eu vou visitar, né? Desses, quantos que vai virar um orçamento ou um negócio. Perfeito. Então, isso vai também guiar a pessoa dentro dessa ambição, dentro dessa meta dela. Né? Então, no momento que eu também comecei a olhar um pouco mais sobre vendas, eu vi isso. Né? Porque a gente olhava muito assim, qual é a minha meta de venda? Eu quero vender X, sei lá, tem um faturamento de X, mas o que eu vou fazer no dia a dia para alcançar aquilo lá? Não adianta ter aquela coisa que acontece muitas vezes em time comercial, chega na última semana, no último dia, quer fazer o esforço... O que não fez o mês inteiro. O esforço do mês todo, né? Mas isso já começa lá no dia primeiro, beleza, se eu tenho aqui esse resultado aqui que eu tenho que alcançar, preciso, para alcançar esse resultado, eu preciso de X orçamento eu vou precisar de X visita ou X prospecção. Né? Então, isso vai muito dentro de estar alinhado essa tua ambição com as habilidades. Né? Eu acho que isso foi muito legal e criar esse termo também é algo que personifica aí para ti. Né? Eu acho que e isso mostra essa questão dos pilares que às vezes a gente não entende muito bem. Né? Tá, e aí qual é que é o caminho? Né? Qual rota eu devo seguir agora? Né? E aí, vendo o teu conteúdo, tu fala muito sobre essas rotas, sobre essas decisões, né? Perfeito. E eu queria que tu comentasse um pouco quais são as decisões que tu tomou que fizeram tu mudar essa rota do teu destino, quais foram as principais decisões, né? Cara, isso é uma pergunta sempre complexa, porque eu acho que a vida ela é feita de tantas nuances, assim, tantas decisões importantes. Eu acho que a gente olha muito para as macro decisões, mas eu acho que tem as micro decisões que são extremamente importantes, né? Pegando um gancho no que eu estava falando antes, e antes de responder essa tua pergunta, tem um livro muito legal que é Hábitos Atômicos, não sei se você já leu, mas é um livro muito bacana, que ele fala muito sobre isso, né? Sobre a importância do processo, né? A importância da gente cumprir o processo. Aquilo que você estava falando, Thiago, de os caras que no dia 31 do mês estão lá, sei lá, batendo meta nos 48 segundos tempo, eu falo, cara, é bacana a gente estourar confete, gritar, subir na mesa, dizer, cara, bateu a meta, fazer um post, um stories no Instagram sobre isso. Mas, cara, será que isso não está significando que no dia primeiro o cara não fez o que ele tinha que fazer? Sabe? E aí eu sempre digo que eu gosto de usar analogias muito simples e eu uso essa para várias nuances, tá? Mas eu falo muito da benzetacil e da homeopatia, né? Que prospecção não pode ser benzetacil. Não pode ser, cara, eu esperei a coisa ficar aqui, eu não passa mais nada aqui, eu vou no médico tomar benzetacil para melhorar. Daí eu vou lá, ou seja, esperei chegar numa condição muito ruim para começar a fazer. Homeopatia não, homeopatia você vai fazer um pouquinho de cada dia. Claro. Um pouquinho por dia, você vai fazer doses pequenas, mas você faz sempre. Acontece, o teu funil está sempre abastecido, sabe? Então, ao invés de deixar a coisa ficar ruim e ter que usar benzetacil, porque daí vai doer, daí você vai dizer, cara, mas eu não tenho tempo, mas, mano, tu precisa ansioso fazer... na finaleira ali do mês. Tá aquela loucura e tal. Aí eu falo, não, mano, vamos para homeopatia, ou seja, vamos tentar fazer doses pequenas todos os dias que você vai ter um resultado mais consistente, né? E aí, falando sobre decisões importantes, deixa eu ver, cara, decisões importantes foram várias, assim, mas vamos trazer umas mais recentes, assim, da minha carreira, né? Eu acho que no nosso outro episódio eu falei um pouquinho mais da minha história, né? Mas... Dessa transição. Dessa transição, né? Mas, assim, tentando trazer um pouquinho para trás, só não tão lá atrás, assim. Eu vim do interior do Rio Grande do Sul. Eu sempre gosto de falar muito que eu sou de Arroio do Meio, né? Eu chego para os lugares... O mais bacana é o seguinte, que eu cheguei em São Paulo, cheguei em Minas Gerais, cheguei no Paraná, que são os meus principais mercados hoje, onde eu mais trabalho. Aí eu geralmente digo assim, eu só revelo onde é que eu moro depois que o contrato tá fechado, né? Porque senão eu vou ter que diminuir o preço ou vai cancelar o contrato, tá? Mas não porque, cara, nossa, né? Porque o meu município é horrível, não, ele é maravilhoso. Só que
como o cara pensa assim, eu fico pensando, como é que o cara vai pensar, não, vou pagar isso aqui para um cara que vem de uma cidade chamada Arroio do Meio, era melhor se ele viesse de São Paulo, por exemplo, sabe? Sim. E eu logo criei uma coisa na minha cabeça, eu acho que foi muito cedo isso, meio que aquela parada assim, cara, de Arroio do Meio pro Brasil, sabe? E depois eu já comecei a pensar de Arroio do Meio pro mundo, assim, sabe? Tô fazendo aula de inglês para eu pensar daqui uns 5 anos, entendeu? Daqui a pouco a parada é um pouco melhor. Mas eu trago muito isso, eu acho que, cara, de onde é que veio essa mentalidade? Essa mentalidade, eu acho que ela é fruto de uma série de problemas que aconteceram na minha vida e que no momento que eu olhei para eles, eu acho que aí de onde é que veio esse pensamento eu não sei, tá? Não sei, mas eu acho que é um bom questionamento. Eu sempre tive problemas na minha vida, desde, sei lá, eu tive problemas com o alcoolismo do meu pai, tive coisas bem complexas, né, na minha infância, na minha adolescência, mas, cara, desde muito cedo, eu começava a olhar para as coisas assim, exemplo, aconteceu algo ruim, cara. Eu tenho 2 saídas. Ou eu choro, ou busco uma solução. É sempre assim. Eu sempre olhei dessa forma. Então, cara, hoje me deu super bem com meu pai, mesmo tendo uma infância super dolorida e complexa, sei lá, até meus 17 anos basicamente foi assim, mas eu sou o pai que eu sou porque meu pai me ensinou a ser um grande pai. Por quê? Porque eu fui analisar mais para trás e eu vi, cara, por que meu pai tinha esse tipo de comportamento, né? Por que ele bebia tanto? Por que ele se comportava daquela forma? E eu comecei a olhar e entender o seguinte, mano, olha só, o meu pai só fez como eu vou ensinar para ele. A diferença dele para mim é só uma, que eu vou dizer, chega, entende? Talvez a única capacidade que ele não teve, eu não quero julgar porque ele não teve, foi de dizer, cara, chega, parou aqui. E aí, naquele momento, cara, eu comecei a ver com essas decisões e esse olhar perante tudo que tinha acontecido, que, cara, qualquer coisa na vida é mais ou menos assim, certo? Tu tem 2 caminhos. É porque eu olho pra galera hoje, gente, e penso assim, a gente tá numa geração extremamente Nutella, né? Vou dar um outro exemplo, tá? Posso dar mais um exemplo? Claro, tá. claro. Exemplo, tá? A minha filha, a Lorena, ela tem uma mutação genética raríssima. E são cerca de 100 casos no mundo como o dela. Sim. Ela tem a síndrome do cabelo impenteável, que se chama, que o cabelo dela é um cabelo afro-loiro, certo? E, cara, ela sofre bullying na rua, um monte de parada, assim, a gente vai de adulto, de criança, porque, cara, o cabelo dela é gigante, é altão, assim, um afro-loiro, assim. Só que chegou um dia em Gramado, por exemplo, Gramado da Serra Gaúcha, para quem está nos ouvindo, e chegou um cara e falou assim pra gente colocar o dedo dela na tomada. Aí, né, pá, a gente na hora, porra, a minha esposa me olhou, não sabia o que responder. E aí eu falei assim, mano, cara, é isso aí mesmo. É isso aí, legal. Ou seja, eu e a minha esposa, a gente conversou e dissemos o seguinte, cara, a gente tem que ensinar ela que a diferença dela é a potência, certo? Ou seja, nós vamos ter que ensinar ela, tem que ver na nossa postura que ali tem uma oportunidade, que a diferença é uma potência, que aquilo ali pode ser um caminho, tanto para, que eu acho que a maioria dos pais hoje faz, né? Eles começam a ficar chateadinhos porque estão fazendo bullying com os filhos na escola e tal, meu Deus, coitado do meu filho. Eu falo, mano, por que tu não pega teu filho que tem diferença em alguma coisa e mostra para ele que aquilo é uma potência, sabe? Hoje é muito massa isso. Por que eu acho que deu certo isso? Porque hoje a Lorena, quando a gente vai sair, muitas vezes ela pede para deixar o cabelo solto, entende? Porque ela gosta do cabelo dela do jeito que ele é, entendeu? Porque se a gente fosse para o outro lado, né, ia ser complicado. Então, resumindo a parada, tem esse olhar, né? E eu acho que a pandemia ela foi muito importante também para mim, como carreira, porque na pandemia eu tive que tomar uma decisão, né? Ou eu ficava do jeito que eu estava, ou eu buscava naquela maré contrária uma oportunidade. E eu falei, cara, tá todo mundo indo para lá. E se eu for contra isso, né? Se eu for para o outro lado? Se ao invés de fechar, eu abrir nesse momento? Que todo mundo está querendo uma ajuda de como eu vou lidar com o meu negócio nesse contexto tão complexo. Eu falei, cara, eu já consegui ajudar outras empresas. Então, eu acho que desde a minha infância, né, até o tratamento com as minhas filhas, eu não estou falando que eu sou uma pessoa perfeita, mas eu acho que eu tive essa capacidade de entender que tudo na vida tem, de certa forma, 2 caminhos, e um ele é a oportunidade e outro é chorar pro problema. E aí a gente vai ter que sempre escolher um dos dois, e eu prefiro buscar o caminho da oportunidade. Perfeito. E Darlan, tu comentou agora do digital, esse crescimento forte que o digital veio, e tu acredita que daqui a pouco o digital ele pode ter uma influência negativa muito nessa base de comparação? Tu traz um termo muito interessante que nós somos fábrica de energia, tá? Eu achei um termo fantástico, que nós estamos a todo momento
sugando energia de outras pessoas, de certo modo, e as outras pessoas estão sugando energia da gente. E tu traz 3 termos ali para realmente fazer com que a sua energia seja potencializada, que é a questão de estar com pessoas mais inteligentes que tu, né? Se afastar das pessoas que sugam a sua energia e tirar de perto tudo que tira o teu foco, né? Só que o digital, ele deu essa facilidade para a gente poder se conectar com um monte de pessoas, só que ao mesmo tempo ele é um sugador de energia a todo momento, porque se a gente não souber utilizar ele de modo que a gente olhe daqui a pouco o Darlan que está viajando, está fazendo uma viagem de família, e não utilizar aquilo como algo bom para a gente, canalizar como sendo um exemplo a ser seguido, isso pode sugar a nossa energia do jeito que a gente se rebaixa e acha a grama do vizinho sempre mais verde. Acho que comenta um pouquinho dessa questão dessa fábrica de energia que tu traz, e se realmente tu acredita que o digital ele pode ser um problema dessa geração que está aí hoje muito focada na questão do bullying, né, a geração Nutella que tu mesmo comentou. Beleza. Não, acho que sim, de fato, ele tira... Ele vai nos tirar energia, né? Ele vai nos tirar. Não tem como você vai pro digital, ele vai. Só que ele também pode te trazer muita oportunidade, né? Se a gente souber lidar com isso. Eu acho que um grande termo que eu uso, que é uma frase uma vez que eu falei, que a grama do vizinho sempre é mais verde, mas cuidado, ou ele cuida mais dela do que você, ou ela é sintética. Então tem que cuidar com isso, com essa comparação. Acho que esse é o grande ponto. O que mais tira energia das pessoas no digital, me parece, é justamente a gente se comparar com algo que não é bem aquilo, certo? Porque eu costumo dizer que o digital eles são aqueles poucos segundos da vida de alguém que é o lado A da moeda, certo? E que existe em todas aquelas pessoas, e a gente vai conhecendo algumas outras pessoas, talvez influenciadores maiores por aí, e a gente vê, cara, que todos os caras têm um lado A e um lado B, sabe? E, cara, só tem que ter uma consciência. No digital, você está sempre olhando o lado A das pessoas, entendeu? E você não está olhando o lado B. Se você tiver essa consciência, cara, de que, cara, todos os caras ali têm um lado B, sabe? Todos os caras têm um lado B, certamente você começa a ter uma visão diferente sobre as coisas. E quando a gente vai falar de comparação, eu acho que aí que vem o ponto. A gente tem que cuidar muito quando se compara, e uma das coisas que eu tenho trazido muito para as pessoas, quando a gente fala de mentalidade, cara, é não se comparar tanto com os outros, mas primeiro se comparar com você mesmo, cara. Porque eu acho que essa é a primeira real comparação que a gente tem que fazer. Cara, é tu contigo mesmo. Eu em relação a mim mesmo, se eu olhar a minha origem, certo? Lá no interior de Arroio do Meio, lá, morando com meus avós e tal, onde eu tô, cara, eu tô hiper mega realizado, certo? E isso já me dá força para eu começar agora a me comparar com os outros, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas não faz essa comparação. Cara, de você com você mesmo primeiro e depois de você com os outros, sabe? Eu acho que aí você está num ambiente mais favorável. Porque invariavelmente, a grande maioria das pessoas teve uma infância mais difícil, menos possibilidades e está muitas vezes hoje numa posição muito melhor do que imaginou. Só que eu acho que esse é o grande ponto, fazer primeiro a comparação consigo mesmo e depois com os outros. E quando a gente vai falar de fábrica de energia, eu tenho um ponto que eu gosto de trazer muito, que é, quando eu aprendi isso, eu acho que me ajudou muito, sabe? Por que eu falo muito sobre isso, na verdade? Deixa eu voltar só um pouquinho. Que quando eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, foi nessa época, eu comecei, cara, vai pra caramba, demais, assim, exageradamente. E, cara, eu entrei num quadro de depressão, né? Cara, tive sintomas muito complexos, assim. E aí eu falei, cara, vou comprar livros e eu quero descobrir por que a minha cabeça tá assim. E aí eu comecei a entender sobre gente, porque eu comecei a entender sobre a minha cabeça. Por que eu pensava aquilo? E eu saí da depressão lendo livros, né? Entendendo como as coisas funcionavam. Por isso que hoje eu gosto muito de falar. As pessoas às vezes me dizem, por que tu gosta tanto de falar sobre isso? Eu falei, cara, porque, foi o caminho que me tirou de um buraco, entendeu? E eu entendi a vida de uma forma diferente. Eu entendi porque o meu passado era daquele jeito. Eu entendi como eu poderia construir um futuro diferente. E ali eu entendi uma das coisas, cara. Tá num avião, caíram as máscaras, primeiro em você, depois nos outros. Né? Típico caso. Então, o que eu penso? Mano, olha só. Eu sou uma fábrica de energia. As pessoas vão vir sugar. Elas vão vir sugar. Ou algumas vão pagar por isso, outras vão levar de graça. Tá? Cara, qual é a única forma de eu não me sentir mal? Eu me abastecer de energia. Eu vou buscar em algum lugar. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que conversar com gente interessante. Eu não posso seguir quem não traz nada de conteúdo interessante na rede social. Eu tenho que fazer aquele faxinão. Tu não é obrigado a estar casado com quem está casado. Tu não é obrigado a trabalhar onde tu trabalha. Tu não é obrigado a estudar onde tu estuda. Tu não é obrigado a nada. A não ser que eu falo assim, não sei que o teu caso seja um caso de polícia. Sabe? Que daí não é uma parada um pouco mais difícil de resolver.
cara, tu pode trocar tudo. E aí eu comecei a entender o seguinte, se tem alguém que me critica e não tem fundamento, eu não quero estar perto da pessoa. Eu quero tomar cafezinho com gente mais inteligente. Eu não sento numa mesa que eu não saia dela melhor do que eu sentei. Por quê? Porque eu preciso me abastecer, mano. Porque os caras vão sugar. Alguns vão pagar por isso, outros vão levar de graça, certo? E eu acho que esse é o grande ponto. Quando a gente começa a entender que a gente precisa de matéria-prima para vender energia ou para doar, certo? E aí a gente começa a entender um pouco melhor que a vida tem um ciclo e que é bacana a gente entender ela para a gente conseguir continuar forte ali dentro daquele ciclo. E às vezes as pessoas até comentam, né? Tu comentou de estar com outras pessoas, com pessoas que são superiores a ti de algum ponto, pelo menos algum conhecimento para te agregar. E, obviamente, a gente sempre diz que o networking também não é barato, né? O networking é caro. Mas o primeiro passo está no que tu comentou. Pô, quem tu segue hoje no Instagram, né? Quantas vezes a gente pega o celular e começa a ver só bobagem, só bobagem, só bobagem? Não que tu não possa ter o teu momento de lazer e ver alguma bobagem lá que tu acha interessante, ok. Mas quem tu segue hoje no Instagram? Ali é o espelho do que tu vai fazer no teu dia a dia. Então, o Instagram hoje, apesar de ter um certo problema aí, social, vamos dizer assim, né, para as pessoas de hoje, ela pode também fazer com que tu te aproxime com pessoas que tu nunca vai ter esse contato. E comece a absorver conteúdo dessas pessoas, ensinamentos dessas pessoas. E o caso muito interessante, tu comentou, eu e o Thiago, a gente sempre fala que quando a gente começou a investir, a gente começou junto. Então, tu ter alguém do teu lado, crescendo contigo, buscando se aperfeiçoar contigo, é essencial para o teu crescimento. E agora, na imersão que a gente fez, né, Thiago? Eu estava falando, um aluno disse, eu sou o caso vivo. Eu me separei da minha mulher porque ela só queria gastar, não queria investir, então eu me separei. É ponto final. Então, justamente tu ter pessoas do teu lado que vão estar... Ele entendeu isso, e claro, pelo amor de Deus, não vamos... Não é isso. Não estou falando... Não se separem, calma. Uma terapia, casal. Exato. Mas é justamente tu ter pessoas perto de ti que vão estar crescendo contigo e vão estar com o mesmo grau de ambição que tu. Né? Legal. Acho que isso é excelente, é interessante. É uma coisa Posso fazer um parênteses? Claro. Tava lembrando agora, pode ser tipo um net insta working, sabe? Porque, cara, a gente sabe hoje que para você ter acesso a pessoas, assim, talvez intelectualmente muito acima do que a gente tá precisando pagar para isso, né? Hoje é muito comum a gente ver os clubes de negócios, masterminds e tal. Mas assim, vamos lá. Cara, o que te impede de mandar um direct para alguém que você admira e falar assim, mano, olha só, não precisa ser humano, né? Sei lá, meu amigo, minha amiga, fulano de tal, olha só, te acompanho por aqui e admiro muito o teu trabalho, quero muito conhecer a tua história. Bora tomar um café? O que você vai receber, cara? No máximo, não. Sim. Que tu já tem. E numa dessas, cara, você recebe um sim, cara, e você conversa com alguém que vai te dizer um negócio assim, que você fala, mano, sabe? Eu valorizo muito porque semana passada eu fiz uma mentoria com uma pessoa que até me assistiu no Gramado Summit. Ela veio me procurar. Ela contou um pouco do negócio dela, das dúvidas dela. Eu falei, cara, só pelo teu interesse eu vou te dar uma mentoria gratuita. Entende? Vai lá, me chama no WhatsApp e tal e a gente vai marcar. Aí descobri, ela tinha ficado viúva um tempo atrás e tal, uma menina super jovem. E, cara, aí ela tava surpresa e falou, cara, olha só, nem sei como te agradecer e tal. Cara, tipo, gostei muito do teu trabalho. Eu falei, olha só, quando eu fui mais jovem, eu fui muito cara de pau nesse sentido, né? De pedir para pessoas assim, cara, quero tomar um café contigo. E teve muita gente que me disse não, mas algumas me disseram sim. E, cara, hoje, a minha forma de demonstrar gratidão não é devolvendo para a própria pessoa. Eu acho que ela nem precisa que eu devolva mais para ela, certo? Mas é eu fazendo também para outras pessoas, entendeu? Sendo acesso para outras pessoas que muitas vezes vão olhar para mim, me veem como um exemplo e, cara, que a minha história pode inspirar, pode dar caminhos para elas poderem. Então, eu sou um cara que pensa muito assim, mano, faz o teu melhor, que a vida devolve e vamos para cima. Fazer essa energia continuar, na verdade. Total, né? total. Então, e aí tu falou antes muito dessa questão de quebrar algumas questões de geração, né? E fazer esse comparativo com a gente mesmo. Acho que isso é muito importante. Antes a gente também estava falando sobre empreender, e eu acho que quem empreende aqui também, que nos escuta, acaba tendo isso diariamente, né? Se cobrando muito. Perfeito. Porque a gente sempre está buscando lá um resultado, né? E às vezes isso não é algo fácil, né? A mesma coisa, falar do Instagram, vai ver ali caso de sucesso, às vezes pensa que é do dia para noite, mas aí tu vai a fundo, são 10, 15 anos trabalhando em relação a isso, né? Então a gente sempre está se cobrando cada vez mais e não olhando isso, como é que eu era no ponto inicial, no primeiro dia, como é que foi a minha evolução.
Isso realmente nos ajuda no dia a dia e para mim particularmente foi em relação a isso. Tanto eu quanto o Jonas aqui, a gente também tem grandes ambições, né, que a gente sabe que não são fáceis de alcançar e às vezes isso pode deixar a gente um pouco desanimado. Mas quando olha para trás, né, que nem tu falou, de onde vim, de onde eu venho, na minha família não tinha ninguém que empreendia. Então já está mudando isso. E aí, quando a gente vai buscar, às vezes, algumas coisas de propósito, também entendi um pouco em relação a isso. Total. Às vezes a gente está buscando lá, mas, cara, estou quebrando um ciclo dentro da minha geração. Né? Então, o que a Lara, os nossos filhos vão ter daqui para frente é diferente. Então, isso já é um grande propósito também, entender que, assim, ó, já consegui fazer alguma coisa que é difícil, que é quebrar uma geração. Porque, como tu falou antes, ó, do meu avô para o meu pai, às vezes é difícil quebrar essas gerações, né? E aí a gente começa também a entender algumas coisas a mais dos pais, né? Legal. E aí, antes de a gente ir um pouquinho aí mais para a pergunta de vendas, né? Aqui a gente sempre trabalha muito com o termo da liberdade financeira, né? E isso é uma coisa que ela não é tão objetiva. Tanto é que a gente, às vezes, quando a gente tenta buscar essa comunicação, a gente fala lá se aposentar mais cedo, né? Buscar ter uma aposentadoria mais rica, porque a liberdade financeira, por exemplo, ela é subjetiva. Para mim pode ser ficar mais tempo com a minha família, para outra pessoa pode ser viajar sozinha pelo mundo, né? Isso vai ser a liberdade para ela. E aí eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso também, sobre o que tu entende o que seria essa liberdade para ti e para tua família. Cara, é quase que eu lembrei de uma pergunta. A gente estava tomando vinho esses dias com os amigos, né? Tomando algumas garrafas de vinho e debatendo o seguinte. Eu falei assim, acho que a gente venceu na vida, cara, porque a gente tomou vinho e não estava falando bobagem nenhuma, a gente estava refletindo sobre o que é riqueza. Começa a filosofar. Cara, eu achei, caramba, quando eu olhei para aquele negócio, eu falei, cara, nós vencemos na vida. Porque nós estamos tomando vinho. Há uns anos atrás, a gente estava conversando de outras coisas. Isso aí, cara, nós estávamos falando um monte de bobagem, na época que levava a gente em lugar nenhum. A gente está tomando vinho e refletindo sobre o que é riqueza, né? Nossa. E aí eu cheguei a pedir, então, eu falo, não, porque o fulano é rico e tal, porque ele está super bem. Eu falo, mano, o que é riqueza? Né? E eu acho que é muito... As pessoas, elas trazem a riqueza muito como quase como uma liberdade financeira, né, cara? Mas não é aquela liberdade, que é a liberdade total, né? Que você faz o que você quiser, entendeu? Eu acho que é uma liberdade com responsabilidade financeira, vamos dizer assim, né? Eu vou dizer assim, cara, eu venho de uma família que também sempre foi muito controlada financeiramente, assim, mas, digamos assim, o que eu aprendi com meu avô, né? Meu avô sempre era assim, trabalhava e pagava as contas no dia 10 na cidade, sempre, sabe? Ele tinha dinheiro no bolso, mas programava o pagamento, só para ele ir na cidade todo dia 10, não pagava nada à vista. O formato que ele aprendeu foi de pagar as coisas no dia 10, certo? Tipo, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tudo pagava no dia 10. Tinha dinheiro na carteira, podia pagar o negócio à vista, não. Dia 10 eu venho aqui para pagar, não sei. De onde é que ele aprendeu? Não sei, cara. E aí ele foi passando isso, né? E aí eu disse, cara, foi isso que eu fui vendo sobre dinheiro, que era pagar parcelado, que era, né, ver nessa parada. De repente, cara, me casei e eu fui olhando com a minha esposa, a gente já tá 20 anos juntos, e 10 anos casados. Cara, quando eu cheguei e comecei a conviver com ela, era totalmente ao contrário do que eu tinha aprendido. Ela era de quanto dá desconto se eu pagar à vista, certo? E já começou a trazer uma outra versão sobre dinheiro. Começa a fazer o cálculo, vale a pena ou não? Porque o meu primeiro celular, cara, quando eu ganhei, se eu me engano, R$75 pro meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi cruzar a rua e ir na loja de eletrodoméstico no outro lado da rua e fiz parcelas, tipo, 10 vezes de R$15, uma coisa assim. Pra pagar todo dia 10. Isso. Então, assim, cara, era o que eu sabia. Daí ela me trouxe uma outra visão. Bom, o que é... Eu acho que o sucesso, a riqueza, ela é uma definição individual. Né? Eu sempre falo muito isso. Eu acho que as pessoas sofrem quando elas começam a comprar a riqueza que tu tem, comprar o sucesso que tu tem. Ela quer ser você. E, cara, só vai gerar frustração. Porque é muitas variáveis, entende? E eu acho que isso que tem frustrado as pessoas muito no digital hoje, porque elas estão querendo ser aquele cara que elas estão vendo e não determinando qual é o sucesso que ela quer ter, sabe? E aí, o que é o ponto para mim, né? Eu sou um cara que muito... O que é essa liberdade financeira para mim? Sendo bastante prático agora, Thiago, eu ter X anos de vida sem precisar trabalhar se eu quiser, entendeu? Então, assim... Hoje, se eu colocar assim, eu quero ficar 5 anos sem precisar trabalhar, se eu quero ficar 10 anos sem precisar trabalhar, se eu quero ficar 15 anos, para mim é isso. Eu ter essa tranquilidade, para mim é mais um termo quase tranquilidade financeira do que liberdade. Porque liberdade pode pensar que não, eu faço tudo. Não, é a tranquilidade financeira, que se eu quiser ficar 5 anos, 10 anos sem trabalhar, eu fico, né? Eu acho que é muito isso que eu vejo para mim. Só que, cara, talvez pro cara que nunca sobrou R$1,
talvez para ele seja ele ter um mês de tranquilidade financeira, entendeu? Então, eu acho que muito depende. Mas, como a gente estava falando até nos bastidores, eu até falei o seguinte, né? Eu acho que o grande ponto hoje da sociedade é justamente trabalhar esse equilíbrio financeiro maior. É muito mais, às vezes, do que sobre o que a gente gasta, do que sobre o que a gente ganha, né? Do que a gente olhar o dinheiro como ferramenta e não como fim. A gente estava falando isso antes, né? Quanta gente que olha a grana como fim, como algo que ele vai servir para consumir algo e não para ser o meio para conquistar mais ou algo melhor, né? Então, eu acho que esse é um grande ponto. Eu não respondi bem a tua palavra, porque para mim é mais, eu acho que o termo, ele beira tranquilidade financeira, mas o que me interessa mais na grana é você olhar a grana como meio, sabe? Meio pelo qual eu vou ter tranquilidade financeira, meio pelo qual eu vou viajar, como eu quero viajar, meio pelo qual eu vou gerar, daqui a pouco, condições de prosperidade para meus filhos. Isso é uma coisa que, para os filhos, eu olho muito. Eu não quero dar as coisas para as minhas filhas, eu quero ter condições de elas poderem ter uma vida melhor. Não dar uma vida melhor. Sim. Entende? Porque dar uma vida melhor vai ter dar tudo pronto. E condições para ter uma vida melhor, eu acho que aí eu crio alternativas que possibilitam que elas tomem decisões e que elas aprendam mais o valor das coisas e não simplesmente dar. Sim. E o que tu traz é bem verdade, assim, a gente vê muito sobre isso, né? Que às vezes as pessoas elas não têm nem consciência de que podem ter uma vida com essa liberdade ou tranquilidade financeira, né? Porque para elas é sempre aquela loucura de pagar as contas ou às vezes nem conseguir fazer isso. E aí a gente traz muito aquele conceito realmente de se pagar primeiro. Sim. Né? Porque o que acontece é isso, né? Quando a gente e aí trabalha sempre mentalidade, né? Acho que sempre esse é o ponto principal. Quando a gente vai para esse lado da mentalidade de que tu entende assim, ó, eu tô guardando dinheiro aqui é pro meu eu do futuro, é para minha família, né? Então tem que ser uma prioridade também. Sim. Porque daí no momento que são duas coisas que eu vejo que é bem forte quando a gente começa a analisar. É isso, né, de entender de que tu tá pagando todo mundo, tá pagando todas as outras pessoas, dando energia para todas essas pessoas e não pensando em ti, não pensando no teu futuro. Né? E outra é a questão de quando tu vai gastar um dinheiro com alguma coisa que talvez não seja tão importante naquele momento, é tu pensar quantas horas tu demorou para conseguir aquilo ali. Perfeito. Porque aí tu já não tá mais trabalhando com dinheiro, tu trabalhando com horas da tua vida, por horas que tu teve teu esforço. E aí tu começa a ser um pouquinho mais conservador e dar um passinho mais para trás. Né? E aí vai muito dessa mentalidade, e é isso que a gente tenta bater muito aqui na tecla, né? Mudar essa mentalidade. Sair seja de uma mentalidade de alguém que é um gastador ou até mesmo um poupador para o investidor. Porque a gente também sempre teve controle financeiro, mas pensou como poupador. Não pensou como um investidor, de fazer o dinheiro trabalhar por nós também. Sabe, Thiago, só fazendo Claro, um adendo, eu sempre fui um cara muito visual, né? Aí, um dia eu fiz o seguinte, a imagem do aplicativo do banco com o valor que eu queria ter investido. Entendeu? Para, digamos assim, cara, já senti que aquilo lá já é meu. Já tem. Só tá faltando eu ir buscar, tu entende? E eu acho que esse é o grande ponto. Tem muita gente que duvida disso, mas daqui a pouco, cara, cadê desenha lá teu saldo lá com teus primeiros 10 mil reais investidos, teus primeiros 50 mil reais investidos, que seja, entendeu? O valor que você quer ter nos próximos, sei lá, 2 anos, não vai ser mês que vem, óbvio, mas eu acho que esse poder de entender que as coisas acontecem 2 vezes na tua vida, né? Primeiro na tua mente, depois na vida real, acho que é muito importante, sabe? Eu sempre funcionei à base de desenhos. Cara, eu digamos assim, uns 20 e poucos anos ali, eu não me lembro agora exatamente na data, eu lembro que eu fiz um cartaz, a minha mãe tem lá na casa dela agora, esse cartaz. Que esse cartaz, ele fazia o seguinte, ele foi até os meus 37 anos, ele era meu sonho de vida. E com 37 anos eu cheguei em todo aquele cartaz, entende? Tudo que eu queria, certo? Em termos de família, de patrimônio, e eu cheguei num ponto com 37 anos, que, cara, pra mim aquilo lá era impensável na época que eu fiz, entendeu? Eu não tô falando que, nossa, velho, tô com a vida ganha, não tinha mais trabalhar, não é isso? Só que pra mim, na época que eu fiz, cara, aquele negócio que eu tinha no cartaz é impensável. Só que eu já coloquei no cartaz e eu sabia que eu ia chegar. Eu só não sabia quando. Não era uma questão de ser, era uma questão de quando. E isso é bacana, galera, começar a fazer. Cara, os teus primeiros 10 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, ele não tá longe. Ele já pode estar ali.
Então desenha lá no teu aplicativo, faz um print, imprime numa folha, risca lá, bota, dá um jeito, faz uma montagem. Um dia a galera faz montagem para tudo. Coloca lá teu saldo, mano. E aí trabalha para isso. Se tu olhar o fundo de tela do meu celular, uma das fotos é isso aí. É dividido em 4 partes com 4 sonhos que eu tenho para daqui a alguns anos. Que eu sei, é aquela questão, eu sei que eu vou alcançar, só não sei quando. E tem uma história muito boa que eu ouvi esses tempos, faz o quê? Umas 3 semanas eu vi essa história, de uma revenda de carros de luxo lá de São Paulo. Tá. Tinha 3 vendedores, né, que vendiam lá os seus carros de luxo. E o gerente da loja chegou para os vendedores e disse o seguinte: olha, eu vou dar uma Ferrari para cada um de vocês, se cada um de vocês vender 10 carros no mês. Vendeu 10 carros, ganhou a Ferrari. Perfeito. Passou os 30 dias, nenhum vendedor bateu a meta. Passou um tempo, o cara foi lá, o gerente disse: eu vou fazer diferente. Pegou as 3 Ferraris e deu a chave na mão de cada vendedor. É de vocês. É de vocês. Só falta. E o único modo de vocês perder essa Ferrari é se vocês não venderem 10 carros no mês. Os 3 venderam o carro. Porque é aquela questão que nós comentamos, quando tu tem algo, quando ele já está sob sua posse, tu não quer perder e tu entende o benefício que aquilo te traz. Pessoal, mental, enfim. Agora, quando tu não tem, tu acha que aquilo é impossível, tu acha que aquilo é muito difícil, tu não entende o benefício que aquilo vai te trazer. E é justamente, acho que a gente já deu algumas dicas, né? Mas como as pessoas podem despertar esse desejo de ter algo que num primeiro momento possa parecer muito distante ou possa parecer impossível? Eu acho que tem alguns caminhos, né? Cara, como é que a gente desperta algo, né? Eu acho que tem muito aquela parada de ou você vê alguém que você diz eu quero aquilo lá também, ou você aprende na dor. Geralmente são esses 2 caminhos, né? Você tá atolado lá no limite cheque especial, você, cara, trabalha, a coisa não anda. Eu acho que isso é uma dor, né? Que você vê que a coisa não tá andando, né? E o segundo ponto é, ou você tava lá, até tinha uma grana, ou mais ou menos ali, e olhou, cara, nossa, olha só esse cara, eu quero ser assim também. Eu acho que ou você almeja algo, ou você tem uma dor. Eu acho que são esses 2 pontos assim. Para mim, infelizmente, vamos dizer assim, eu sempre almejei algo que eu pudesse me orgulhar no futuro, sabe? Porque eu comecei a entender no momento da vida que eu pensei assim, e aí sendo sem romance sob propósito, por exemplo, tá? O que é propósito, né, pra galera? A galera tem muito receio de falar uma parada que eu vou falar aqui. Cara, o que é a minha vida? O que é o propósito da minha vida? Tá? Eu construí. Como eu tive uns ruídos familiares lá atrás, qual era o meu grande sonho? Cara, eu quero ter uma família. Eu ia falar um palavrão, mas Aqui tá liberado. Tá liberado. Eu quero ter uma família do caralho, entendeu? Tipo, a galera olha e fala assim, mano, que loucura, pô, que top essa família desse cara, entendeu? Tá, primeiro isso. Segundo, quero ganhar dinheiro. Terceiro, quero satisfazer meu ego, tu entende? Então, eu acho que, pra mim, o que me moveu sempre foram essas 3 coisas, sabe? Não é que eu quero ter dinheiro, meu, eu sou um cara super de boa, eu não sonho em ter um carro pra todo mundo ficar querendo tirar foto, meu, eu quero ter um carro que é igual que muitas pessoas têm e, cara, eu só quero ter essa sensação, o que é pra mim sucesso? Sucesso pra mim é deitar na cama e dormir tranquilo. Isso é sinal de que meus clientes também têm disso, que minha família tá bem, que minha conta bancária tá equilibrada, que a possibilidade do futuro do meu negócio tá indo bem, eu acho que é muito por aí, tá? Então, o que a gente vai dizer, tá? Talvez hoje a gente escutando, vendo vocês, o que vocês, né, Jonas e o Thiago já construíram, o que vocês fazem, você já pode ser um exemplo para alguém, né? Eu posso ser um exemplo, uma referência para alguém aqui. Ou que seja só isso, não, eu tô com 10 agora, cara, esses caras estão me falando uma coisa legal, vou colocar 100 lá e vou tentar buscar isso em X tempo. Legal, tá? Ou seja, nós como referência. Ou alguém está nos ouvindo aqui e a gente vai nos escutar e vai dizer o seguinte, cara, realmente eu tô, né, sou aquele cara lá, tô no cheque especial, não sei quanto tempo, tô gastando dinheiro que eu não precisava, tô jogando dinheiro fora, não tô investindo nada, vou depender da aposentadoria, que não sei se vai acontecer lá no futuro, entendeu? Vocês já devem falar mais disso em todo momento pra galera, ó, né, nós estamos avisando que não vai ter, e os caras não estão acreditando. Então, eu acho que é isso, tá? A maioria da população acho que tem que ser senador, né? Porque essa geralmente é a que mais move a gente, né? Mas eu acho que são os caminhos. E aí, acho que na tua primeira participação a gente focou bastante em vendas, né? Hoje a gente foi para alguns outros assuntos. Tá, só se nós ficar 3 horas aqui. mas a gente vai entrar um pouquinho agora também em vendas, né? Mas é o que eu vejo que também, né? A vendas ela tá mais em tudo isso também, né? Porque é uma série de coisas, é as nossas vivências, é a forma como a gente comunica, é a forma como a gente
tem um objetivo ou não, a Aham. forma com que a gente cria os nossos processos. Então, vendas não é algo fácil dentro de uma empresa, né? Ela vai ser o que vai mover o restante. Não adianta a gente ter um local bonito, ter, sei lá, as melhores pessoas lá em algumas operações, ter uma série de coisas se a empresa não vende, né? Então, isso também acaba pesando de uma certa forma lá no time comercial, né? Beleza. Então tem toda essa questão de metas, porque daí aí tudo vem junto com isso na empresa, né? E aí um grande desafio sempre é manter essas pessoas motivadas, né? Tá. Então, dentro da tua experiência, assim, o que tu vê assim como os grandes desafios para manter essas pessoas engajadas? Porque é o que a gente falou antes, né? Tu pode manter ali tua meta no mês todo, só que, cara, fechou um mês, no outro mês é tudo de novo. Tudo zero. Não chegamos aqui no final, cara, zera e depois as metas aumentam às vezes, né? Então, os objetivos sempre são maiores. Então, como manter o pessoal motivado? Tá. Nossa, pergunta aí, mano. Pergunta de milhões, velho. Tá, cara. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. O que eu digo geralmente quando... Que eu acho que é um remédio de curto prazo, tá? O que eu vou falar, assim. Mas onde é que eu vejo que tá o grande ponto, tá? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente fala que a gente tá na era da disputa pela atenção das pessoas, né? Tipo, eu acho que é uma era de disputa da atenção. E eu acho que as empresas também estão tendo que fazer isso, sabe? E elas não estão se ligando que dentro do seu próprio público interno, elas estão tendo que disputar atenção com muita coisa que acontece fora. E aí eu digo pro cara assim, exemplo, tá? Eu gosto de trabalhar com 3 frentes sempre 3 frentes de avaliação, tá? Para mim, a gente engaja as pessoas quando a gente trabalha 3 frentes. Primeiro, salário financeiro justo, salário emocional e salário intelectual. Gosto muito de falar dessa regra dos 3 salários, tá? Porque eu falo assim, o que é o salário financeiro? Cara, você pagar um salário adequado ao teu mercado, enfim, no mínimo adequado ao teu mercado, à tua região e tal. Tá, beleza. Tô falando de pagar grana, né? Cascalho, bufunfa, como é que vocês querem chamar a parada, tá? Que é o que vocês falam todo dia, tá? Segunda questão é salário emocional. Salário emocional, eu falo assim, cara, se tu consegue todo dia 10 pagar um salário financeiro pro teu colaborador, por que tu não pode uma vez por mês pagar salário emocional? Salário emocional é, cara, tu mostrar, tô te vendo, tu mandou bem demais lá, cara, aquele dia com aquele cliente, tu matou a pau, tu foi assim, ó, né? Pica das galáxias, beleza. Isso é salário emocional. O salário emocional é no dia dos pais e a tua empresa fazer um brinde pros pais da tua empresa. No dia das crianças, você, cara, mandar um algodão doce pro pai levar para casa para os filhos dele, tá ligado? Tu ter mapeado isso, né? Isso é salário emocional. Terceiro é salário intelectual. É fazer com que aquela pessoa que está contigo, ela aprenda enquanto ela está contigo. Ou seja, cara, ensina ela sobre educação financeira, ensina sobre vendas, ensina sobre carreira, sobre mercado, sobre imagem pessoal, sobre como lidar nas redes sociais, se você quer ter um futuro mais próspero. Cara, se você conseguir fechar esses 3 cercos, eu tenho certeza absoluta que você vai ter um público mais engajado internamente, sabe? Só que, pensa assim, Jonas, pensa assim, Thiago, se eu só entrego o salário financeiro, cara, emocional eu não entrego nunca, intelectual eu não entrego nunca. Cara, mas é óbvio que quando o cara receber uma proposta de R$100 a mais, ele vai embora. Porque ele olha pro negócio, o que ele tem aqui dentro? Só isso aqui, certo? Ainda bem que eu fui nesse daí, senão os caras iam achar que eu tava de sacanagem. Mas, mano, ele só tem salário aqui. Cara, é óbvio que ele vai embora. Mas eu já vi casos, e eu já fui um caso, que eu tive uma empresa que eu não saí, cara, porque eu ganhava muito no intelectual, eu ganhava muito no emocional, e financeiro era o que eu menos dava bola. Tu entende? Porque era muito bom. Então tu vai começar a olhar que esse salário emocional não custa caro, que esse salário intelectual, o emocional não custa caro, o intelectual não custa tão caro quanto esse financeiro aqui, certo? Só que a gente não faz esses dois. Então acho que isso é uma premissa que eu acho que vale também, Thiago e Jonas, para todos, até para o nosso mercado, exemplo, para os teus clientes. Cara, vai fazer uma imersão. Essa galera tem que ter resultado financeiro, emocional e intelectual. Ele tem que ganhar dinheiro com aquilo que tu tá falando, tem que gostar, tu tem que ter uma experiência bacana para o cara gostar de estar ali, e ele tem que sentir que ele aprendeu pra caralho, sabe? Cara, se tu conseguir fazer ele ganhar dinheiro, gostar e aprender, mano, fidelizou o cara, sabe? Então, as lições que valem para liderança e engajamento de time, eu acho que é uma lição que trabalha para a gente também gerar valor para os nossos clientes. E uma coisa que com o tempo a gente vai aprendendo é que, por mais que tenha isso vai valer para todas as pessoas, nem sempre é igual. Nem tu falou, né? Isso. Vai ter pesos diferentes. Total. Então, é entender que vai ter aquela pessoa que vai ser mais no financeiro, vai ter outras que vai ser mais no intelectual, Perfeito. vai ter outras que vai ser mais no emocional, né? Que
Que aí a gente entendeu o comportamento daquelas pessoas e aí é um trabalho de ver pessoa a pessoa para ela o que faz mais sentido. Né? E aí, às vezes, eu acho que nas lideranças peca um pouquinho por causa disso. Para nós também é um desafio diário nas nossas empresas, mas é aquela conversa. Darlan, o que é interessante para ti? Não adianta eu te dar ali um valor, daqui a um pouco estou pensando que uma bonificação, uma comissão para ti é interessante, mas para ti seria muito melhor eu te dar um dia de folga para tu ficar com a tua família. Né? Então, acho que mapear isso também vai dentro dessa linha. Né, de manter o que faz mais sentido para cada um e aí tu vai potencializando de forma individual. Eu acho que o empreendedor é bacana fazer essa pergunta pro time, né? Tem cara que nunca fez essa pergunta, né? Cara, qual é que é o teu sonho? Pode ser uma pergunta mais clichê do mundo, cara. O que tu quer, o que tu deseja pra tua vida nesse ano, nos próximos 2 anos? Talvez, porque daí a gente pensa assim, não, cara, nós temos que fazer uma campanha de venda e pagar R$1.000 de prêmio pra galera, porra, não sei o que, tu faz a campanha e não dá tanto resultado. Quando tu vai ver, por que não deu resultado? Não é que não valeu a pena, só que a galera não sei se é o que os caras querem. Se tu quiser, daqui a pouco tu vai fazer uma pesquisa, qual que é o teu sonho, velho? O que tu quer? Talvez os caras não querem R$1.000, eles querem ser uma coisa muito mais simples, eles querem uma coisa mais simbólica. Cara, só que assim, quando a gente vai estudar mercado também, né, tem pesquisas que mostram, por exemplo, né, que 85%, outras 95% de chance das compras das pessoas serem emocionais. As pessoas são muito emocionais, cara. Muito. Então, esse é um grande ponto. E a gente esquece de trabalhar esse ponto, sabe? A gente acha que tudo é grana, tudo é financeiro. Cara, vai lá, faz o seguinte, ensina o cara a lidar melhor com o dinheiro. Para ver se ele não vai ver que o salário que ele ganha talvez já seja melhor do que ele imaginava, certo? Ensina o cara a vender melhor, ensina o cara a, daqui a pouco, até ter relacionamentos com pessoas mais duradouros. Ensina os caras, meu. Traz alguém para falar, investe em mentoria pro teu time, sabe? Para todo mundo não tem como fazer, Darlan, mas quem são os caras que carregam o piano da tua empresa? Quem são os 2? Sei lá, começa com eles, entendeu? Se tu não tem com todo mundo. Mas, tipo, eu acho que não tem desculpa para a galera não fazer. Obviamente, o que cresce é nós entendemos que uma empresa também precisa de uma boa área de gestão de pessoas, estruturada, olhando para isso. Tem que ter alguém que cuida disso, né? Das pessoas. Porque tu tem 2 tipos de cliente, né? O interno e o externo. E tem cara que não vê dessa forma. Exatamente. Né? Ele quer que o cara fala porque é obrigação tua trabalhar melhor. Não, mano, isso aqui era de há 60 anos atrás que era assim. Hoje em dia, só complementando, né, para não esquecer, essa questão, hoje entrevista não é mais tu contratar a pessoa. Sim. Ela também está avaliando a tua empresa para ver se faz sentido ela trabalhar lá ou não. Se gente boa é assim, né? Exatamente. Assim. Mas acho que uma das coisas que faz com que a gente acredite que o dinheiro seja o fator principal sempre, eu acho muito cultural, né? Sim. Porque, querendo ou não, a maioria das empresas ainda está sob posse de uma geração onde, cara, é A, B, C, D e não tem para onde escapar. É isso aqui e o dinheiro é o que conta no final. Então, uma das coisas que fez com que acho que a gente crescesse muito é entender justamente que cada pessoa vai ter objetivos diferentes, vai ter sonhos diferentes, tem perfis diferentes. Né? Eu sou um cara mais imediatista, o Thiago é um cara mais seguro, né? Ele busca uma segurança maior que eu. Então, acho que isso falta um pouco aos empresários e talvez agora comece a mudar essa nova geração de empreendedores que estão vindo, que estão aí, comece a mudar um pouco mais e ter essa percepção de que o pessoal, né, entender de PNL, né? Sim. Entender de perfis comportamentais é essencial para manter o teu time motivado, engajado, em busca de uma solução. Porque tu deixa de tratar todo mundo como igual e tu começa a tratar cada pessoa como cada pessoa, porque cada pessoa vai ser diferente, vai ter objetivos e sonhos diferentes. Né? Eu acho que bacana, Jonas, nesse ponto é fazer a gente começou no bastidor algo parecido antes, tá? Eu acho que tem muita gente que não entende qual é a personalidade do seu negócio, sabe? Aquilo que eu estava falando para vocês. Cara, se a tua empresa fosse uma pessoa, quais seriam os 3 principais traços de personalidade dela? O que vai acontecer? Por mais que as pessoas sejam diferentes, mas quando tu determinar, cara, qual a personalidade do meu negócio, tu começa a contratar também pessoas que batam mais com aquele teu traço de personalidade, entendeu? Facilita um pouco o teu negócio. Sim. Porque quando fica difícil, cara, quando tu não sabe nem o direito que tu quer, que tipo de personalidade tu tem, a tua empresa tem, tu acha que todo mundo joga todo mundo um balaio lá dentro teu, aquela linha antiga, né, linha de produção. Linha de produção, né? Trabalha aqui, baixa a cabeça, fica quieto, eu te pago alguma coisa lá no final, né? Pra vir numa parada hoje, cara, que sim, o mercado ele está cada vez mais complexo, mais competitivo, e onde é que eu estou enxergando que as marcas se diferenciam, cara? É na personalidade que cada uma imprime, sabe? Porque o diferencial de uma marca está muito mais hoje na sua personalidade do que de fato no seu produto.
porque os produtos são todos iguais, virou tudo commodity. É muito difícil tu encontrar um produto que não seja commodity, sabe? Então, onde é que está o diferencial? Na personalidade que cada um imprime. Sim. E aí, indo para esse salário financeiro também, uma coisa que bate muito é comissão e bonificação. Tá? Né? E aí, nesse sentido, o que tu acredita que funciona mais? Né? A gente vê aquela comissão, às vezes, por venda. Vendeu, tem teu salário fixo, tem uma comissão, mas se tem muito já alguma coisa assim também por metas, né? Se tu atingiu 60% da meta e tu começa a ganhar uma comissão de, sei lá, X% do teu salário. Sim. Se tu atingiu tantos por cento da tua meta, tu ganhou 2 salários. Então, ela não é tão variável com a venda, ela não, digamos, premia aquele vendedor que não atinge meta e ganha comissão igual. Né? Então, o que tu acredita, olhando mais aí agora focado mesmo no financeiro, o que funciona melhor? Cara, o que eu vejo assim? Eu vou dizer o que eu gosto mais, assim, tá? Eu gosto mais do sistema de bonificação, que eu chamo de bonificação por escadinha, né? Que é isso que a gente estava falando. Só que uma coisa que eu acho muito legal pra galera fazer, principalmente empreendedor, colocar em prática no seu negócio, é tipo assim, cara, tu criou um sistema de bonificação na tua empresa. Não começa de baixo para cima. Começa assim. Exemplo, Jonas, olha só, eu quero te pagar R$8.000 por mês, tá? Como é que a gente vai chegar nesses R$8.000? E tu começa de cima para baixo. Começa a mostrar pro cara o que ele vai fazer para aquilo lá. Não começar aquela história, não, eu vou te pagar 1.500 fixo, mais não sei o que, mais não sei o que. Aquele olhar pequeno da parada, sabe? Faz o inverso. Começa a fazer isso aí. Ou seja, cara, vamos lá, faz uma escada hiper mega alta, né? E deixa o cara criar o seu salário. Cara, eu quero pagar R$8.000 para ti, Thiago. Eu quero te pagar no final do mês R$8.000. Mas começa a fazer uma escada longa, onde o cara consegue olhar o futuro. Isso faz o cara ver o número. Muitas vezes você diz, não, eu te pago 2% de comissão. Não tem nem noção do que vai ser. Onde é que esse 2% me leva? Onde é que eu posso chegar? Dá 1.500 mais 2% de comissão, beleza? Não. Eu vou te mostrar aqui como eu quero te pagar R$8.000 no final do mês. Eu vou te mostrar como nós vamos fazer isso. Entende? Vende a ideia pro cara, sabe? Porque pensa assim, mano, tu tá querendo pessoas prósperas na tua empresa. Só que quando tu fala que tu quer o próspero, mas tu tem um papo pequeno com ele. Então, busca pessoas que querem os 8.000, que querem os 10.000 que tu tem para oferecer, mesmo que hoje seja 200% do que tá acontecendo. Mas vende, cara, eu quero isso aqui, eu quero te pagar isso aqui no final do mês. Bora? E aí, o que vai acontecer? Aqueles 10.000, nós vamos começar a fazer o cálculo reverso, né? Beleza, para tu ganhar 10.000, o que tem que fazer para isso? Quanto por dia que a gente tem que vender? Quanto por semana? Quanto por quinzena? Quanto por hora? Certo? Quantos contatos vai ter que fazer para chegar nisso? Cara, se tu fizer... Aí tu vai chegar num ponto... Beleza, cara, olha só. Se tu tiver 20 contatos por dia, com consistência, durante 20 dias úteis, tá lá. Entende? E eu acho que esse vender dessa forma, que é uma coisa que a gente não costuma fazer. Sabe? Que o empreendedor vai muito naquela base. Eu te pago 2.000 fixo mais X% de comissão. Agora, vamos pro outro olhar. A gente já fez isso em clientes, cara, e deu super certo. Só que teve pessoas que não souberam lidar daí com os 10.000 que ganharam, né? E daqui a pouco ganhou pela primeira vez na vida 10.000. Sabe o que fez no outro dia? Foi lá, fez um boleto desse tamanho, né? Na concessionária. Vai ser sempre. Comprou um carro. E aí, cara, esse é o ponto. Por isso que eu falo, né? Não é só sobre ganhar, que depois vem outras paradas que vocês podem fazer, que é a educação financeira, que sempre é muito tu vira importante. refém daquilo ali, né? Isso. Porque isso aí tu tem que sempre estar pagando por uma coisa que não era. E aí, uma coisa que eu vejo, né, que também comecei a aplicar é muito nisso, né? No momento que a gente tem essas coisas metrificadas, fica mais fácil de tu conversar com essa pessoa e dizer, beleza, é possível tu chegar aqui, mas para tu chegar lá, tu tem que fazer X ligação, X visitas, é algo que tu também está disposto a fazer? Sim. Porque aí vai entrar muito na realidade de cada um. Né? Porque, não, é possível, mas daqui a um pouco tu vai ter que abrir mão de outras coisas. Né, de tempo, de uma série de outras coisas para chegar lá. Mas aí é muito aquela questão, acho, de processo que nem todo mundo às vezes tem em vendas também. De entender o processo e aí mapear, fazer para tu ter todos esses números. Porque senão não tem nem como tu... Acho que a gente às vezes acaba caindo muito nisso de ir pelo menos, pelo menor, porque a gente não sabe nem onde a gente mesmo como empresa pode chegar. Então, se eu chegar lá e dizer assim, não, vou pagar 10.000 pro cara, tá, mas eu vou estar perdendo dinheiro, não vai se pagar. Mas é porque eu não sei se eu consigo chegar lá ou não. No momento que eu olho os números, que eu vejo ali onde é que a gente pode ir aplicando ali o processo, eu posso dizer, não, realmente consigo chegar lá, mas, cara, a gente tem que fazer isso aqui
porque senão tu não vai chegar lá, né? Eu acho que tem uma visão, só para complementar, Thiago, eu acho que é muito do empreendedor que tem que ter essa visão mais, de fato, mais próspera da parada, né? Eu sempre fui um cara que eu falei, eu quero pagar uma calhamada de imposto por mês, entendeu? Eu quero pagar imposto, eu preciso pagar imposto, eu quero pagar muito mais, velho. Chegava a declaração de imposto de renda no final do ano, eu falei, eu tô pagando pouco, eu preciso pagar mais, entende? E isso é uma coisa que, eu tô ligado, eu sei que tem um monte de imposto para pagar, cada vez tá mais complexo, os caras inventam imposto tudo que é dia, mas, cara, eu prefiro estar pagando muito ainda no final dessa história do que estar pagando pouco, do que não pagar nada, tu entende? Claro que sempre existem os estudos contábeis, a gente pode buscar melhores opções, mas eu acho que essa mentalidade que a gente precisa ter, sabe? Aquela parada que eu falei, de arroz do meio para o Brasil, de arroz do meio para o mundo, velho, eu acho que falta um pouco mais para o nosso empreendedor mais regional essa vontade, essa fome, sabe? Sim. De tipo, cara, mano, nós podemos ser grande, entendeu? Não só querer ser o cara da aldeia. Eu acho que a gente tem muita gente potencial, né? A gente conhece vários amigos que são muito bons. E às vezes o cara tá naquela assim, reclamando do governo, reclamando. Cara, isso é uma coisa que eu não consigo mudar. Entende? Agora, a minha empresa, o meu negócio, eu já tive cálculos, eu nunca cheguei num cálculo. Não é um cálculo exato, tá? É um cálculo por cima que a gente fez, assim, de mudança de posturas de empresa, tá? Eu já vi empresas, assim, mudarem absurdamente seu faturamento. E hoje eu costumo, eu falo sem sombra de dúvida, que no mínimo 50% de faturamento tu deixa de ter, só por falta de tirar a bunda da cadeira, colocar o telefone na orelha, que eu falo que é o TBC e o CTO, entendeu? Sim. E, e prospectar mais, e mais falar com as pessoas, mano. O mundo é feito disso. Eu tava num evento de networking semana passada. Aí tava sentado uma pessoa do meu lado. Nós estávamos em 3 caras conversando, como se nós fôssemos amigos há muito tempo, nós tínhamos conhecido na noite anterior, tá? E uma pessoa sentou no canto do sofá e ficou ali quieta. Eu olhei para ela, e aí, você faz a vida? Eu faço tal e tal coisa, mas eu tô aqui pela primeira vez, então eu não sei direito como, né, o que fazer e tal. Eu falei, cara, mas por algum motivo você veio aqui, qual é que é? Não, eu quero achar um fornecedor para minha nova marca aqui, de um produto que eu tô lançando. Eu falei, bacana, muito bom. Aí eu olhei para ela e falei o seguinte, aprende uma coisa, tá? Sobre isso aqui. Quem está nesse tipo de ambiente, primeiro, todo mundo quer falar, não tem ninguém que veio aqui para ficar quieto, tá? E dizer, não, me deixa que eu estou querendo um tempo para pensar. Não, todo mundo aqui que está no mercado está querendo conversar. Segundo, tu vai estar sempre diante de uma pessoa, no máximo, da solução para o teu problema, certo? Só que precisa o quê, Tu precisa levantar, precisa conversar com os caras, né? Então, muito hoje, do que eu vejo no dia a dia dos vendedores que eu treino, tá em muito dizer pro cara, mano, só um pouquinho. Tem muita coisa aí fora. E tu tá aí perdendo tempo com os reclamão, com os azedos, sabe, com os construtores de muro que estão aí. Tu tá conversando com muito cara disso, né? Para de conversar com esses caras, né? Porque metade do teu faturamento tá só ali, entende? Só em tempo que tu tá perdendo, morrendo no WhatsApp, sem fazer uma ligação, sem bater na porta de ninguém. E o mercado é muito sobre isso aí. Nossa. Darlan, nós já estamos passando do tempo, né, produção? Já tomamos 2 avisos. Dois avisos aí já. Já tomamos vermelho. Já tomamos vermelho. Não, aqui é cartão azul, tem amarelo, azul e vermelho. Tem mais uma advertência, então. Uma advertência. Mas nós temos aí a nossa pergunta de ouro, né? A gente tem uma pergunta que a gente sempre deixa para o final, que a gente gosta de fazer para os convidados, né? Bora. Que é uma pergunta que a gente acredita que vai buscar alguma coisa lá no fundo da mente, né? Que é qual o melhor conselho que você já recebeu? Caramba. Meu Deus. Tá. Eu vou falar o que a minha mãe sempre me falou. Só uma frase. Vai que eu confio em ti. Eu acho que esse é um ponto muito importante, tá? O que eu analisei, eu vou só fazer uma análise sobre isso, tá? Claro, claro. Eu acho que muitas vezes, cara, eu tive a sorte da minha mãe falar isso, tá? Mas, apesar de todas as adversidades, ela sempre me disse, eu falei, cara, eu tô pensando em fazer isso aqui. Ela dizia, vai, confia em ti. Vai, entendeu? Não te arrepende de não ter feito, beleza. O que eu tô vendo, tá? Muitas vezes a gente não vai ter a pessoa para falar isso, entendeu? Não vai ter um cara que vai dizer, não, vai que eu confio em ti. Não vai ter. E esse cara que vai falar isso vai ter que ser tu mesmo. Tu entende? Porque o que eu aprendi sobre a própria motivação ao longo da vida, né? Que quando tu precisa de apoio, tu não tem apoio. E quando tu não precisa mais, tu tem. O que eu tô querendo dizer com isso? Cara, quando as coisas derem certo, vai todo mundo vir bater palminha aqui, te dar abraço, tirar fotinha, dizer, cara, eu sempre confio em ti.
Eu tinha certeza que tu ia dar certo, mano. Só que, mano, por que tu não me falou isso antes? Entende? Por que tu não me falou isso antes quando eu tava fazendo workshop? Por que tu não me falou antes quando eu tava ralando, entendeu? Que eu tava precisando, que eu tava em dúvida naquela época. Só que eu aprendi o seguinte, cara, que quando tu precisa de apoio, tu não tem. Entende? Quando tu precisava, tu não tinha. Quando tu não precisa mais, tu vai ter. Então, se tu esperar das pessoas o apoio para começar, esse vai que eu confio em ti, tu não vai ter, mano. Agora, tu vai ter que ser esse cara. Tu vai ter que dar esse conselho pra ti mesmo, sabe? Porque se tu acredita muito naquilo onde tu quer chegar, mano, meu, não negocia mais nem contigo mesmo. Tipo, quando tu botou aquilo na cabeça, velho, mentalizou aquilo, meu, arregaça, mano. Arregaça. E tipo assim, não dá mais bola pros caras pros construtores de muro que eu falo por aí, pros azedos, a pessoa complicada que tem por aí que fala que nada vai dar certo. Quando me chamaram de louco, eu falei, opa, que legal, tô fazendo uma coisa que pouca gente fez, então vamos pra cima. Maravilha, Darlan. Maravilha. Então, te agradecer mais uma vez aí pela participação, muito conteúdo, faltou perguntas aqui, a gente vai ter que deixar para o próximo. Nós vamos ter que falar sobre vendas num outro. Vamos ter que falar num próximo aí. Tá. E deixa aí tuas redes sociais também, como é que o pessoal pode continuar essa conversa aí e aí te mandar uma mensagem lá e perguntar um pouco sobre mais o que a gente conversou aqui, né? Tá, primeiro que é o @darlanwilsman, W-I-L-A, não. Olha só aqui, cara. Tá aparecendo do ladinho aqui. Mano, do olha isso ladinho aqui, ó. Pá. Nossa, vamos lá. Cara, os caras me dizem, meu, troca esse teu sobrenome, porque tá bom, Darlan Wilsman, W-I-L-S-M-A-N-N, tá? Foi a primeira vez que eu errei na vida, mas tudo bem, sempre é a primeira vez. É isso aí, tô lá no Instagram, tô no LinkedIn, são as redes que eu mais sou ativo também. Um pouquinho no TikTok, mas principalmente no Instagram e no LinkedIn. Me chama lá, manda tua mensagem e acompanha esses guris aqui. Tira foto com eles agora, tá barato. Darlan, muito obrigado mais uma vez pela presença. E claro, agradecer aos nossos patrocinadores, né, que fazem com que tudo isso aqui seja possível. A Rimmel Beer, que cede o espaço aqui pra gente, vai ceder uma pizza para nós logo, né, Douglas? Tá saindo a pizza. E também, claro, a Músculo e Suplementos, a Gardel Imóveis, a Mecânica Rio Branco e a Vidraçaria Steffens, do meu amigo Wesley Steffens. E também a produção aqui, que também está aqui filmando e advertindo a gente, né? Xingando a gente quando passa do tempo, esperando a pizza. Tá bom. A Beta Design Arquitetura e Rafa Borghetti. Valeu, galera!